Vasco e Flamengo, quinta rodada. Pedrinho, enfim, conseguiu atingir os objetivos. Só que não, a gente já explica. De olho no apito de amanhã, definido o árbitro para Vitória e Flamengo. De olho nele, galera. Felipe Luiz fala sobre o número 10 no futebol. Boto faz comparação de Felipe Luiz com Jorge Jesus. Boto também falou sobre a negociação com Jorginho. Diferente de todos agora, Boto também falou sobre Andréas Pereira. Ontem foi o dia do Boto. É um Boto. Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Galera, a quantidade de vezes que Flamengo e Vasco se enfrentam em um ano normal gira de 4 a 6 vezes. Se o Vasco chega a uma final de campeonato carioca, pode dar 6. O resto das competições é campeonato brasileiro em jogo de ida e volta. Copa do Brasil, se eles tiverem sorte. As outras competições, infelizmente, nós estamos em... Infelizmente não, é felizmente. Nós estamos em níveis diferentes. Ah, peguei vocês. Então, galera, tem que aproveitar esses minutos de fama para fazer um estardalhaço e aparecer na mídia. Porque se for com outro time, não dá ibope. E deu. Pedrinho começou com essa papagaiada de querer mandar o jogo em São Januário. Foi vetado pelo BEP. E não pode ter jogo lá, e muito menos com torcida única como ele estava querendo. Existem alguns estados que estão interessados em abrigar a partida. O caso, por exemplo, do Maranhão, que já ofereceu. Mas a gente também comentou no canal que não há tempo hábil para essa mudança. Então, depois de tanto espernear, criar polêmica, dificuldade, a probabilidade número 1 é que o jogo aconteça onde? Aonde? No Maracanã. Meu Deus. Girou, 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 girou e caiu no Maracanã. Pode isso, amigos? Conseguiu sair nas notícias, deu manchete para canais de YouTube, para televisão, tá bom, né? Agora chega, vamos sentar e ficar quietinho. Já conseguiu 5 minutos de fama? Já. Bom, galera, seguindo com as notícias, José Boto está no futebol brasileiro há mais ou menos 3 meses. Já conquistou títulos com o Flamengo e, ao que parece, encontrou um treinador que lhe encha os olhos. Assim como o Michael fez na pré-temporada, o Boto também comparou Felipe Luiz a Jorge Jesus. Em entrevista que foi ao ar ontem na Flamengo TV, ele disse o seguinte: trabalhei com Jorge Jesus por 6 anos, ganhamos muitas coisas. Fomos a finais de competições europeias, que para a realidade do Benfica, hoje é bom. É um treinador que vive o futebol 24 horas por dia. Nisso, eles são iguais. Em ideias de jogo, eles têm algumas diferenças. Há coisas que eu gosto mais no estilo do Felipe do que do Jorge Jesus. Principalmente a forma como ataca, de controlar mais o jogo. O Jesus é mais vertigem, o que também é bom. Há nuances diferentes como pensam, principalmente o jogo ofensivo. Também não vai ser igual, né? Eles têm que ter ali uma diferencinha entre os dois, né? Até porque não são as mesmas pessoas. Exatamente. Bom, desde que chegou ao Flamengo, uma das decisões do Boto foi restringir ao máximo o fluxo de pessoas no CT. E ontem ele explicou o motivo dessa decisão. Ele disse o seguinte: vou tentar explicar um pouco aquilo que é minha ideia, para que as pessoas percebam que não é nenhuma questão de birra, de que eu posso e por isso mando que seja assim. Tem, como é óbvio, uma lógica para que seja dessa forma. Aqui é um local de trabalho,
um local de trabalho dos nossos jogadores e de todos nós profissionais que temos a ver com o futebol. E o meu entendimento é que tem que haver distrações zero e eles têm que estar super focados naquilo que é a sua função. Sejam os jogadores treinarem, a comissão técnica, a análise, tudo que está em volta do futebol tem que estar completamente focado. Só está aqui quem é necessário estar. Todo o resto não tem que estar aqui. Com certeza terão visitas para as pessoas conhecerem o ninho, mas é uma parte mais comercial. Mas enquanto nós estamos trabalhando, só está aqui quem necessita estar. Bom, eu super concordo e repito o que eu disse lá atrás, é uma decisão muito correta do Flamengo essa. É um local de trabalho, não um local de festa. Então, apoiadíssimo nessa ideia. E um fator que para mim é o principal de tudo, acabar com os X9. Isso aí sempre foi um agravante muito grande. Se sair entrega, pode ter certeza, é alguém de dentro. Fica claro, né? Seguindo com as notícias, Felipe Luiz deu uma entrevista para a Conmebol e o tópico da entrevista foi o número 10 no futebol. Segundo ele, é uma posição que a cada dia que passa está diminuindo o espaço para ele. Por quê? O futebol está se transformando em algo voluntarioso. O time ataca e defende em bloco. Concordo plenamente. Até dentro dessa visão que ele tem de futebol, fica meio claro o que ele tentou aprontar nessas duas últimas partidas do Flamengo. Não teve sucesso? Não, não teve sucesso. Por quê? Talvez os jogadores ainda não estejam preparados para esse tipo de trabalho. Para ele, é fundamental sim ter esse jogador cerebral no meio-campo que consegue distribuir jogadas. Porém, tem a ineficiência. Esse mesmo cara que cria, ele dificilmente volta para ajudar o sistema defensivo. Isso, inclusive, é uma crítica à maioria dos meio-campistas do futebol. Eles não gostam disso. É pensar, atacar. E deu. Não é assim que funciona? Também foi um pouquinho mais além com relação a essa filosofia relacionada ao camisa 10. Ele disse o seguinte, em estruturas sólidas, acaba ficando muito difícil ter esse talento individual. A base, ela tem que ser consolidada para que o futebol aplicado dentro dessa metodologia que ele entende funcione. Os jogadores têm que compreender as principais funções dentro de campo para que tudo flua bem. Olha, amigos, a gente enxergou, principalmente na partida contra o Inter, que o Flamengo teve um maior volume de bolas. Ele foi dono do jogo o tempo todo. E nessa partida contra o Táchira, que jogou bem no segundo tempo, mas no primeiro ficou tudo muito confuso. Existem, inclusive, algumas explicações relacionadas a isso. Por exemplo, o tempo de viagem, que eu aqui até peço desculpas, eu critiquei, mas acho que essa logística do Flamengo tem que mudar. Não dá para um time viajar tantos 1000 quilômetros como foi para chegar à Venezuela saindo um dia antes. Isso realmente prejudica demais o desempenho dentro de campo. Agora, deixando isso de lado, voltando ao que ele deseja, o sonho, ele é lindo. Implementar isso dentro do Flamengo é que talvez possa ser um pouquinho mais complicado. Eu vejo alguns times europeus trabalhando com essa filosofia. Agora, aqui a gente ainda é acostumado a ver aquele cara no meio-campo criando e distribuindo o jogo. Para que isso não seja mais necessário, nós teríamos de ter o quê? Uma inteligência tática de todos os 11 jogadores que participam da equipe. E para conseguir isso, amigos, é muita dedicação, é muito treinamento, é muito trabalho. Eu sei que vontade ele tem em demasiada, porém, introduzir isso é dificultoso. É um trabalhinho, viu? Aguarda e ver, né? Bom, galera, seguindo com as notícias, todos sabem que ter Jorginho é um dos planos do Flamengo para essa temporada. O clube vem fazendo de tudo que pode para ter o jogador e a decisão está com o atleta. O Boto
também falou, galera, com o Flazoeiro e atualizou como anda a negociação, se mostrando bem otimista. Ele disse o seguinte: nós nunca negamos que é um jogador que nos interessa. Estamos em um processo negocial e, como já disse, nunca revelo nada de um processo negocial. E o que vem a público, 99% das vezes não é verdade. A bola está do lado dele, do Jorginho. Ele vai tratá-la bem e vai jogar conosco esse jogo. Bom, a negociação aí nesses próximos dias não deve ter um avanço significativo. Isso porque, como a gente já mencionou aqui antes, o jogador está focado no momento naquele jogo contra o Real Madrid pela Champions. Somente depois disso que a gente vai ter aí uma posição, né? Vamos aguardar e ver. Eu acho que já está definido. Ele vem antes do meio do ano. Contra o Real Madrid, esquece. Continuando com as notícias, galera, já está definido também o árbitro que vai apitar a partida de amanhã entre Vitória e Flamengo. É Rafael Klein. Recordistas em arbitragem de jogos do Flamengo. Será a 10ª vez. Sua última participação como o homem do apito foi contra o Atlético Mineiro na vitória de 3-1 do Mengão pela Copa do Brasil no Maracanã. Já teve algumas polêmicas, porém nesse jogo em específico, que foi o último, ele apitou e muito bem. A gente espera que, como a Ju fala sempre, que ele não favoreça nenhum lado nem outro, só seja justo e que conduza bem a partida, de preferência apitando gols nossos, né? Torcer para que a gente nem fale o nome desse árbitro, né? Adoro. Bom, galera, seguindo com as notícias, nos últimos dias o nome de Andréas Pereira voltou a ser ligado ao do Flamengo. Porém, o Boto, como eu tô falando do Boto hoje, né, galera? Então, o Boto, ele tratou de negar qualquer tipo de negociação ou interesse pelo jogador. Ele disse o seguinte: não é a minha maneira de trabalhar, divulgar os contatos que temos. Isso faz com que os jogadores fiquem mais caros e dificulta as negociações. Mas em relação ao Andréas Pereira, que eu considero um belíssimo jogador, ele não é o meia que estamos procurando. Para aquela posição, com certeza não será ele. No caso, a posição para substituto de Arrascaeta, ok, galera? É outro perfil de jogador. Procuramos alguém mais parecido com o Arrasca, que possa dar a ele o descanso que também merece, para que não precise atuar em todas as partidas, já que não temos nenhum substituto para essa posição. E é isso que estamos buscando, sem grandes estresses, a tempo. Bom, informações de que o Flamengo teria aí se reunido com os representantes do jogador, que poderia inclusive oferecer um contrato de 4 temporadas, chegou a circular. Mas o Boto disse que não. Será que a gente pode confiar na palavra dele? Ou será que ele mentiria para nós? No futebol, a verdade de ontem é a mentira de amanhã e o contrário também acontece, é complicado. Uma coisa que a gente tem que começar a fazer no canal é divulgar a agenda do Arrascaeta. Foi ideia de um seguidor nosso do canal e eu acho que vale a pena. Quando será que a Arrascaeta vai querer jogar? Verdade, né? Não é? É assim que funciona. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente sábado a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.